O Paraná é considerado um dos principais players mundial para o desenvolvimento de modelos de negócios em energias renováveis. E boa parte da matéria-prima vem do campo, das propriedades de leite, da suinocultura e da avicultura. Esse é o tema do programa de hoje. Vamos explorar então o potencial e os desafios desse segmento. E para esse assunto, eu recebo então Erlon Almeida, ele é coordenador de Energias Renováveis do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e também do programa Renova Paraná. Erlon, seja muito bem-vindo. Oi, Sebastião. Eu agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês e com os ouvintes. Ótimo. Outro dia nós conversamos já no jornal, Erlon, e a gente trouxe para cá um exemplo de um projeto, né, um piloto desenvolvido em Carambeí, no Paraná, onde falávamos do potencial para o biometano, né? A ideia hoje aqui no programa é de ampliarmos um pouco mais, falando do potencial aí da região, não só Paraná, Santa Catarina, o Sul inteiro, e de outras regiões do país, para uso de matéria-prima aí que vindo da agricultura, especialmente da avicultura, suinocultura e também das propriedades de leite, para biogás, para biometano e outros tipos de energias renováveis também. Então, para começar a nossa conversa, Erlon, eu queria que você me falasse justamente desse potencial, do cenário que a gente tem aí no seu estado, no Paraná, para desenvolvimento de modelos de negócios em energias renováveis, usando como matéria-prima o que vem do campo. Bom, primeiramente lembrar a todos de que aqueles que acompanham a mídia, né, seja escrita, televisão, o que for, na atualidade, e não é só no Brasil, é no mundo todo, a chamada transição energética ou geração de energias renováveis está na ordem do dia. Todos os países do mundo hoje têm na sua visão de que eles vão precisar de água, de alimento e de energia. A ordem tanto faz, se vai precisar de energia, de alimento, né, vamos dizer assim, enfim, essas três possibilidades que a humanidade tem de fazer um mundo melhor e ter mais alimento para todos. E nós, felizmente, no Brasil, nós reunimos essas condições, porque nós somos um país rico em água, somos tradicionalíssimos na produção de alimentos e temos todos os elementos necessários para a chamada transição energética. Aliás, o Brasil já tem uma matriz renovável. O que nós precisamos agora é aperfeiçoá-la e conseguirmos, a partir do status quo da situação que nós temos hoje, ir para um outro patamar, produzindo, né, combustíveis não fósseis, né, combustíveis renováveis, que mais à frente eu falo neles, e também chegar no hidrogênio, que é o combustível mais buscado na atualidade em todo o mundo. Então, o Brasil reúne essa condição. E fazendo um recorte do Brasil, Sebastião, eu poderia dizer de que os três estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós temos uma distinção, talvez, um ponto importante de inflexão que nos distingue dos demais estados, que é a alta presença da proteína animal, né? Nós temos uma história de praticamente 50 anos de muita tradição de produção de, como você já falou, da avicultura, suinocultura e do leite. Então, essa é a nossa situação. Obviamente que há uma distinção entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas não é uma distinção de competição, vamos chamar, é uma distinção pela natureza, do tamanho dos estados, as condições todas que nós temos. O Paraná tem uma condição um pouco distinta, inclusive climatológica, comparativamente com os outros demais estados, mas isso nos dá uma condição de nós ter uma proteína maior, um total de proteína um pouco maior que os demais estados, tanto que nas avaliações do potencial de geração de biogás no Brasil, o Paraná responde na região sul por 50% e os outros dois estados com aproximadamente 25% cada um, né? Mas são estados expressivos e que têm também esta possibilidade. Neste cenário, o recorte Paraná, eu diria que ele tem como números assim, só para o pessoal
que nos ouve, nos assiste, entender melhor e alimentar o nosso diálogo aqui. A proteína animal no Paraná, ela cresce a índices maiores do que os chamados índices chineses, que a gente chama aí na economia, né? Toda vez que um determinado setor, uma atividade, um produto cresce bastante, se diz de que ele está crescendo a um índice chinês. No Paraná, a proteína animal, principalmente a avicultura, mas dá para falar também do peixe de água doce, o próprio leite e a suinocultura em algum grau, elas têm crescido maravilhosamente bem, mas especialmente a avicultura, né? E cresce também a capacidade exportadora de proteína animal do Brasil todo e do Paraná. Então, essas cadeias, elas têm um valor estratégico para o país e para o nosso estado, especialmente, além de gerar divisas, né, produzir alimentos, gerar divisas, é geração de trabalho e renda. Afinal, os frigoríficos se expandem, cada cooperativa que tem integração em frigorífico, a cada expansão, eles dobram as capacidades, né? Quando a gente diz de que uma determinada planta tem uma capacidade de abate de 1 milhão de frangos dia, no dia seguinte a gente já está errando, porque eles já estão ampliando para 2 milhões e assim nós vamos, né? Felizmente, né? Isso é tudo muito bom. Então, no Paraná, nós temos em torno de 23 mil avicultores, temos 6 mil produtores de suínos comerciais, que são aqueles que estão ligados a alguma integração, seja cooperativada ou não, mas estão ligados à integração, e ainda temos aqueles que a gente chama de os produtores, vamos dizer assim, que não tem vínculo, né? Ele está no mercado e às vezes vende o lote para outro frigorífico e ficam, enfim, explorando um modelo de negócio que não é propriamente integrado. No leite, nós temos hoje pelo menos 35 mil produtores com entrega diária de leite. O Paraná já teve até muito pouco tempo 50 mil produtores de leite. Não quer dizer que esses demais também saíram da atividade. Eles estão produzindo leite, às vezes até numa quantidade um pouco menor, mas eles estão processando esse leite. São pequenas agroindústrias, que é um processo que se expandiu muito, provavelmente não só no Paraná, mas nos demais estados do Sul e, com certeza, Minas Gerais e outros estados, isso tem prosperado, que é o aproveitamento dentro da unidade produtiva do próprio leite, ele fazendo diferentes produtos e indo para o mercado, né? Rotulando, mercado local e abastecendo o seu estado, entrando em prateleiras de supermercado. Existe hoje uma diversidade de marcas muito grande. Então, esse é o tamanho da nossa proteína. Nós, no estado, tivemos a visão, 4 anos atrás, de que nós precisávamos cuidar melhor dessa proteína sob diferentes aspectos. Mas um dos aspectos é a redução de custo de produção. Por quê? Porque, através da energia, nós, sabendo de que a questão da energia, o preço só ia subir, e eu reitero para vocês, já falei isso em entrevistas 3 anos atrás, 2 anos atrás, e reitero, o preço da energia só vai subir, não existe a mínima possibilidade da energia reduzir de valor. Ele é cada vez mais um processo, vamos chamar de escasso, bem escasso, e cada vez mais concentrado. E no Brasil, com um detalhe bastante importante, que impacta em custo, que é o fator de que boa parte do setor energético, que era um setor chamado público, pela alta participação de estatais, Eletrobras e outras, né, estaduais, no setor, eles foram sendo privatizados. Então, isso leva para um processo de concentração de mercado que é natural, pelo processo econômico, que haja o interesse de puxar o preço para cima, embora a determinação de preço de tarifa seja da Agência Nacional de Energia Elétrica, da ANEEL. Mas ela é sujeita a uma planilha dos operadores, distribuidores e geradores, e eles, obviamente, que têm suas planilhas de custo e apresentam de forma tal que conduz ao aumento de custo e, portanto, aumento de preço da energia para o consumidor. Mas o nosso ponto, que aí nós vamos chegar onde talvez os nossos produtores realmente queiram e é importante, é de que nós temos no Brasil uma legislação
que ela permite o que a gente chama tecnicamente de geração distribuída. Isto é, cada um de nós, sejamos urbanos ou rurais, podemos gerar nossa própria energia. Então, hoje, em qualquer casa, qualquer condomínio, qualquer comércio, qualquer serviço, qualquer indústria, e especialmente na produção rural, é possível você gerar a própria energia. Então, nós tivemos essa análise no governo do Paraná e há 31 meses e meio, nesse momento, nós estamos desenvolvendo um programa que chama-se Paraná Energia Rural Renovável, conhecido pela sigla Renova Paraná, que é estimular produtores rurais, agroindústrias, enfim, os mais diferentes modalidades, mas com prioridade para a proteína animal, de gerar a própria energia e, com isso, reduzir o custo de produção e melhorar a competitividade dessas cadeias e dos nossos produtos, tanto no mercado interno, né, para abastecer o nosso povo, vamos dizer assim, mas especialmente também para nós termos garantia de continuar competindo no mercado internacional, com preços acessíveis, com preços competitivos comparativamente aos nossos concorrentes. E aí, na proteína animal, no frango tem predominado a participação de energia solar. Alguns leiteiros também com energia solar, até suinocultores e tal. Mas o que eu quero destacar é de que além da solar, ou muito além da solar, e não é, eu sou daqueles que defendem que não há uma competição entre modalidades. Nós temos que ter, aquele que puder ter solar, pode ter solar para compensar o seu consumo, e ele pode ter biogás ou biometano para ele vender energia. São modelos de negócio. Mas na proteína, né, principalmente na suinocultura, principalmente no leite, nós temos condições de processar os dejetos, as agroindústrias processar os resíduos agroindustriais e nós produzirmos muita energia por biogás e biometano. Então, esse é o cenário e são setores que cada vez vão crescer mais, não podemos ter dúvidas. Só para completar a minha informação, Sebastião, todos os indicadores mostram de que China e Índia continuarão crescendo no mundo e vão ampliar muito, muito as suas chamada classe média. E eles vão passar a consumir mais proteína do que consomem. E assim acontece em todos os países onde há crescimento, há empregabilidade, há aumento de renda. E, puxado por China e Índia, o mundo se prepara para consumir mais proteína do que está produzindo hoje. E o grande celeiro, com possibilidade de mercado de fornecer todo esse desenvolvimento que vem para frente, que eu diria que é 2030, 2040, 2050, é o Brasil. E nós temos que estar preparados com uma proteína animal altamente competitiva para abastecer esses mercados. Maravilha, perfeito. Elon, foi bom que você explanou, deu todo esse cenário do Paraná e do potencial que a gente tem de produção neste primeiro bloco. A gente vai para o intervalo. Na sequência, quero saber de você do quanto também já teve de adesão dos produtores aí do Paraná, qual era a meta quando se criou o Renova Paraná, como que está hoje, que potencial ainda tem justamente de adoção, porque exige investimento também, né? Qual é a coparticipação dos produtores para além do fornecimento da matéria-prima, dos dejetos, por exemplo, enfim, ou mesmo da cedência das propriedades ou da implantação de projetos de energia fotovoltaica, mas focando aí no biogás e no biometano, qual é que tem sido a adoção e o potencial? Mas é uma questão para você me responder na sequência, depois do intervalo, está combinado? Combinadíssimo. Muito bem, combinado com você de casa também. A gente faz um intervalo rapidinho aqui no Avicultura e Suinocultura e volta já já. De volta com a Avicultura e Suinocultura, hoje nós estamos falando do potencial de produzir biogás e biometano a partir da matéria-prima das granjas de aves, de suínos e também da produção de leite. Comigo, para esta conversa, está aqui Erlon Almeida, que é coordenador de energias renováveis do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e também do programa Renova Paraná. Seguimos na conversa, no primeiro bloco explanamos a situação, o cenário do Paraná para potencial de produção de biogás, de biometano. E aí eu fiz uma provocação na virada de bloco, né, Erlon?
do quanto tem se dado, primeiro, qual era a meta quando se criou o Renova Paraná, de adoção dos produtores, até onde podia chegar o programa, o projeto, e como está hoje isso, como se deu essa adoção, como os produtores aí do Paraná estão participando, para além do potencial que todos têm. Bom, inicialmente nós tínhamos um programa no Paraná, que já vinha de outros períodos de governo e funcionando muito bem, chamado Energia Rural Noturna. Isto é, o Estado pagava a energia para os produtores, estimulando os produtores de proteína, e ele assumia o custo dessa energia. Isto, vamos dizer assim, era um estímulo do governo do Paraná para os produtores de proteína. Nós tínhamos, até 32 meses atrás, nós tínhamos 12.400 produtores no Paraná que tinham esse benefício. E a nossa meta era fazer com que esse pessoal aderisse rapidamente à geração própria de energia, e conseguimos, né? O número atual, dados da ANEEL, olhar no site da ANEEL, tem os dados absolutamente atualizados diariamente de número de ligações. Nós já tivemos, nesse período de 31 meses do programa, nós tivemos mais de 25 mil, propriamente 25.471 ligações de geração própria no meio rural do Paraná. Então, vocês vejam de que aqueles 12.400 nós dobramos, né, o número de adotadores. Então, tivemos sucesso pleno naquilo que nós pretendíamos. Número de propriedades com biogás. Nós temos no Paraná hoje aproximadamente 200 propriedades já com biodigestão. Nós temos um potencial muito maior que isso, mas temos também uma dificuldade de sensibilizar os produtores, porque eles entendem, de forma geral, de que você ter um biodigestor, ele vai concorrer no tempo do gestor da propriedade, no tempo dos trabalhadores e tal. E que isto, pelas dificuldades que tem, os produtores às vezes demoram para tomar a decisão e entrar na biodigestão. Mas é um processo natural e eu, com certeza, eu tenho muita convicção disso, os produtores verão de que eles não têm outro caminho. Por quê? Porque precisa se tratar dejeto para ampliar o licenciamento ambiental da ampliação, da verticalização das propriedades. Aquele produtor que hoje tem 1.600 suínos, tem 3.000 suínos, as integradoras, as cooperativas, seja as modelagens que for, eles querem que esse produtor dobre a capacidade produtiva dele. E este processo exige um tratamento adequado de dejetos. E é só a biodigestão é capaz de fazer isso. E aí, uma questão que eu já falei na outra entrevista, Sebastião, é importante os produtores terem presente. Fazer biodigestão e gerar energia é uma das poucas atividades de adequação ambiental que ela é altamente retornável. Ela tem uma capacidade de gerar riqueza e retorno econômico fantástica. Então, é natural que os produtores demorem um pouco na tomada de decisão, mas a hora em que eles fazem a conta financeira e os benefícios diretos e indiretos que as unidades produtivas de proteína animal passam a ter, com a possibilidade de aumentar plantel na propriedade, porque tem um tratamento adequado de dejeto, é fantástico. Bom, obviamente, em alguma parte da proteína, mas especialmente na avicultura, como eu já te falei, a solar predomina. Mas nós temos agora que fazer com que os produtores de suíno e de leite passem a tratar dejetos com biodigestão. Quais os benefícios? A biodigestão leva ao chamado biogás. O biogás, ele é, por si só, naturalmente, um combustível, mas ele é um combustível de uso limitado, porque ele pode ser usado principalmente em caldeiraria, né, que a gente chama como substituto de lenha. Como a lenha é um produto também, um bem muito escasso no sistema agroindustrial, é natural que todos queiram biogás para substituir lenha. Mas quando você tem o biogás, você tem o equivalente a 60%, em média, de metano. E quando você filtra e tira outros elementos que fazem parte do biogás e aumenta a concentração de metano para além de 93%, nós temos aquilo que no mundo chama de metano em condições de uso de combustível veicular, e no Brasil é denominado de biometano, pela natureza biológica do metano.
E daí nós podemos fazer o uso veicular, onde nós podemos usar em todos os processos de automação que exijam energia e que podem ser tocados por geração de biometano. Nós podemos fazer com que o biogás ou o biometano toque geradores para gerar energia elétrica, e a filtragem, que eu disse que leva o biometano, ele dá a condição pela Agência Nacional do Petróleo, tudo regulamentado e tranquilo de fazer e usar e aplicar, ele pode usar como combustível. E usando como combustível, ele usa no trator, que já temos no mercado o trator a biometano, ele usa no seu utilitário, que pode ser comprado a gás ou convertido, no seu veículo de passeio, em caminhões, etc. Então, esse é um novo mercado que os produtores têm que mirar, que é o mercado de combustíveis. Tudo feito, obviamente, com segurança e especialmente com qualidade, porque a Agência Nacional do Petróleo fiscaliza isso e nós temos que ter qualidade nesse produto a ser entregue. E eu falo agora da vantagem econômica. Eu falei da vantagem ambiental, o impacto no licenciamento, capacidade de verticalizar. Tudo isso é resultado econômico-financeiro. Mas os projetos que podem ser financiados, e no Paraná o Estado assume 5% da taxa de juro contratada para estimular os produtores a entrar no biogás e no biometano, ele ganha uma viabilidade ainda maior. Independentemente da subvenção que o Estado faça, os projetos têm alta viabilidade. Nós temos casos aí de recuperação, por exemplo, de biogás para uso industrial em caldeiraria, em cooperativa, substituindo lenha, com retorno em 6 meses. Isso é visível e factível e observável, é só querer visitar. E nós temos outros projetos que recupera-se o investimento em 3 anos, 4 anos, 5 anos. Note-se que para linhas de crédito que são de 72 meses, isto é, 6 anos, isto é, antes de vencer a linha de crédito, nós já damos a oportunidade do produtor recuperar o capital investido, que a gente chama em inglês payback, mas é o retorno sobre o capital investido. Isso determina alta viabilidade econômica financeira. E nesses projetos, nós estamos agora em projetos individuais, iniciando alguns projetos coletivos e as cooperativas aderindo, como é o caso da cooperativa Primato, em Toledo, que, a exemplo de poder comprar biometano para um caminhão de um projeto que nós realizamos de um sócio lá em Toledo, eles viram, testaram e agora estão indo para toda a sua frota e já estão entrando com um grande projeto para gerar biometano para a sua frota e entrando num modelo de negócio em que a cooperativa vai ter o biometano como um dos produtos para, na pauta, vamos chamar de venda, além do autoconsumo, também vender. Então, esse é o mercado que se abre e naquele dia que nós falamos sobre o Eduardo lá em Dijkstra, em Carambeí, eu não lembro se eu lhe falei, e para o nosso público ouvinte, o tempo de recuperar o capital investido. Ele, para aquele projeto, da forma com que está, em que ele tem um mercado hoje com uma transportadora, que eu dei exemplo, ele me disse que recuperará o capital investido por uma linha de financiamento de 6 anos em 4 anos. Mas ele, podendo vender todo o combustível, porque ele, na contratação ele ainda não estava, naquele dia, com todo o produto vendido, vamos chamar o contratado, ele estava buscando contratar tudo, ele disse assim, Erlo, em 2 anos eu recupero o capital investido. Então, eu recomendo, Sebastião, que todos os produtores, não é porque eu estou falando e ninguém deve fazer porque eu falei ou qualquer pessoa falou. Façam as contas, no seu entorno tem pessoas que trabalham com isso, tem os escritórios municipais do Sistema de Extensão Rural e tem a Embrapa que são capazes de ajudar nessas contas e, junto com as cooperativas, nós desenvolvermos modelos de negócio que mostram aos produtores de que vale muito a pena tratar dejeto, de fazer com que isso se torne dinheiro, seja como calor, seja como energia elétrica, seja como combustível pelo biometano. Esse é o caminho da proteína, e uma proteína sustentável e uma proteína que vai dar exemplo para o mundo de que ela é capaz de se autossustentar e levar muito alimento para o mundo e com sustentabilidade.
Maravilha, não, ótimo. A gente tem aí o exemplo do Paraná, então, em toda essa sua explanação, né? Desde o potencial, a viabilidade, inclusive trazendo as cooperativas para junto desse trabalho, porque, inclusive, é um modelo bastante democrático, quando a gente traz para junto também pequenos produtores também, né? Porque não há limite, não há teto para isso, né, Erlon? Isso aqui é interessante, né? A gente agrega todo mundo, produtor de leite ou de aves e suínos, que mesmo que seja pequeno, mas ele tem possibilidade de entrar nesse mercado e com resultados, como você também já comprovou e explanou bastante para a gente aqui, bastante eficientes. É o futuro mesmo, Erlon? A gente tem, acho que, um minutinho para a gente concluir a nossa conversa, mas queria saber de você, nesse minutinho, que desafios a gente tem ainda para ainda mais eficiência desse modelo que a gente está desenvolvendo aí no Paraná. Eu acho que o grande desafio, você acabou de tocar, é como que a gente agrega os pequenos, porque esses modelos que eu falo, e são os primeiros que estão aparecendo no mercado, são de médios e grandes produtores. O grande desafio que o agro tem, que a proteína animal tem, as cooperativas, as integradoras, junto conosco, pesquisa, extensão, assistência técnica, é agregar pequenos que individualmente não teriam condição tecnológica e muitas vezes financeira de fazer um projeto, mas eles podem fazer arranjos, agregando o dejeto e com isso dando escala e fazendo, vamos dizer assim, um projeto altamente viável. Esse é o nosso desafio. Eu não falei e termino com isso. Entre as possibilidades que nós temos, a partir do metano, é desenvolver alguns combustíveis como combustível de aviação, porque são esses combustíveis que eu chamo de sofisticados, né? Porque eles são carregados de valor, vamos chamar assim. Nós temos todas as condições de desenvolver esse mercado, é isso que o mundo quer, e nós poderemos acrescentar isso na pauta do agro e da proteína animal do sul do Brasil, especialmente. Ótimo. Erlon Almeida, coordenador de energias renováveis do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e também do programa Renova Paraná. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Avicultura e Suinocultura. Foi um prazer conversar com você. Eu é quem agradeço e sempre à disposição, Sebastião. Muito bem, muito obrigado a você também que acompanhou o programa aqui com a gente. Hoje falamos no Avicultura e Suinocultura sobre o potencial de uso de matéria-prima de granjas, tanto de suínos quanto de frangos e também de propriedades de leite para a produção do biogás e do biometano, e o exemplo vem lá do Paraná. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia. Volto no próximo programa.